Agora sim, ao vivo, graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso live. Se é a sua primeira vez a ter contato com meus vídeos aqui no YouTube, lhe peço para que se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você estar atento a todos os vídeos que eu publicar. E você que nos acompanha a partir do Facebook, siga o nosso canal no YouTube, se inscreva. Bem, hoje eu prometi estar aqui para falar sobre como julgar uma profecia. Bem, a Bíblia nos dá este direito. Muitos confundem, dizem não julgueis para que não sejais julgados. Isso é outra coisa. Bem, o juízo pertence a Deus. Juízo no sentido de fazer juízo de valores às pessoas e de dar sentença. Isso pertence somente a Deus. O julgamento das profecias está relacionado ao dom de discernimento dos espíritos. É a própria Bíblia que diz: não creais a todo espírito, mas provais os espíritos são de Deus. É uma recomendação da Bíblia. A própria Bíblia não quer que você dê crédito a todos os espíritos. Até porque ela também diz que o diabo transfigura-se em anjo de luz. Não somente ele, mas os seus ministros, seus servos, também têm a capacidade de fingir serem ministros da justiça. Ou seja, o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, e aqueles que são servos do diabo também têm essa capacidade. Também tem essa técnica, essa tática de fingir ser um servo de Deus. É um erro duvidar de tudo, como fazem os testemunhas de Jeová. Por exemplo, para eles, toda ação miraculosa pertence ao demônio, é do diabo. Eles não acreditam que Deus pode hoje curar, Jeová, Deus, como eles dizem, pode curar alguém, que pode haver um milagre. Não, eles acreditam que o milagre vai acontecer na transformação final, no paraíso, na terra. Por agora, tudo é línguas estranhas, é cura divina, tudo isso são demônios que estão a operar. Por outro lado, você tem também os cessacionistas. Os cessacionistas são aqueles irmãos que pertencem às igrejas tradicionais, que defendem que os milagres que você lê no livro de Atos era uma forma de Deus autenticar a mensagem dos apóstolos. Então, para eles, já não há e nem haverá milagres ou sinais como houve no período ou no tempo dos apóstolos. Tudo isso contradiz os continuistas. Continuistas são aqueles que acreditam que Deus continua operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. A profecia é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Infelizmente, existem algumas pessoas, e hoje eu conversava com o pastor Mário Adalto, ele está aí do outro lado. Eu dizia para ele, um dos males que o Rema criou é isso, é acreditar que a Bíblia, deixa eu ver se tem uma Bíblia aqui. A Bíblia é como se fosse um livro, aqui tem vários livros, tá vendo? A Bíblia é como se fosse um livro, cujas palavras estão nela, são meras palavras, são letras. Uns até dizem, vocês só tem muita letra. Eles acreditam que Bíblia é isso, é um livro cheio de letras, mas que você precisa ir além das letras. Você precisa uma palavra rema. Você precisa que Deus fale ao seu coração. Você precisa ouvir a voz de Deus. Na verdade, a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia aberta é Deus falando. Então, não existe maior profecia do que a própria palavra de Deus inspirada por Ele. Só que, infelizmente, crentes há que preferem não dar crédito na Bíblia. Eles almejam por uma pessoa, por um indivíduo, que eles possam falar diretamente o recado de Deus. Posso viajar? Sim ou não? Quero abrir um negócio. Será que abro ou não?
Quero casar. Você pode me dizer quem que vai ser o meu parceiro? Sim ou não? Então, as pessoas se tornam dependentes de homens, dependentes de mulheres, para lhes dizer o que é que tem que fazer, o que é que tem que deixar de fazer. Não conhecem a Bíblia. Mas se vocês forem no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, você encontra um elogio. Lucas elogia os crentes bereanos, comparando-os com os crentes de Tessalônica. Disse, ora, estes, os bereanos, entre aspas, foram mais nobres, mais prudentes do que os que estão em Tessalônica. Por quê, Lucas? Porque de bom agrado eles ouviam a palavra que Paulo pregava, aleluia, amém, mas confirmando na escritura se estas coisas eram assim. Eles ouviam de bom agrado, mas confirmavam na escritura. Que escritura é essa? É o Antigo Testamento. Porque lembra, enquanto Atos decorria, ainda não estava escrito o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento autenticava a mensagem que eles pregavam no Novo. Você vê que Pedro, por exemplo, diz, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Joel. Oh, varões irmãos, o profeta Davi disse, não deixarás a minha alma no Hades. Vocês veem até... Eles têm que buscar, nós chamamos uma pregação querigmática. Querigma. E você vê que também Filipe diz, e começando dessa escritura, ele apresentou a Cristo. Ou seja, o eunuco estava lendo Isaías. Então, Jesus também na sinagoga, ao ler Isaías, disse, está se cumprindo nos vossos olhos. Então, os crentes do Novo Testamento olhavam para o Antigo Testamento e tinham ele como a vara, o cânon, para autenticar as suas palavras. Então, os crentes bereanos eram prudentes, porque não é o facto de ser Paulo que eles vão dizer logo amém. Eles confirmavam na escritura se essas coisas eram assim. E Paulo disse aos crentes da Galácia, ainda que eu mesmo, Paulo, ou um anjo, lembra que eu disse que os anjos têm poder os demônios têm poder de se transfigurar em um anjo de luz? Ainda que for um anjo, e vos pregar outro evangelho, que não é este que eu anunciei primeiro, ainda que for eu a voltar com outra mensagem, seja amaldiçoado, seja anátema, não vem do Senhor. Mas é claro que Deus fala por intermédio dos seus servos, o que nós chamamos, por exemplo, de palavra de conhecimento. Pedro não estava em casa da Anania e Safira, mas ele recebeu da parte do Senhor e falou para ele, por que vocês mentiram ao Espírito Santo e guardaste parte da vossa herdade? Chama-se palavra de conhecimento. Houve um profeta na Bíblia chamado Ágabo, que teve uma palavra de conhecimento. Ele pegou seu cinto, como num ato profético, algemou suas próprias mãos e disse, o dono desse cinto, assim diz o Senhor, vai ser preso, do jeito que eu estou fazendo aqui, vai ser preso em Jerusalém. O dono do cinto era Paulo. Ágabo era profeta de Deus, era servo de Deus, que servia a igreja local. E o que ele falou era da parte de Deus, Deus mostrou. Ele teve uma visão que aconteceria com Paulo, e Paulo foi preso, tal como Ágabo profetizou. Mas Paulo, ainda assim, sabendo que era de Deus, falou, pô, irmão, por que você quer amedrontar os irmãos com essas palavras? Eu estou disposto a dar a minha vida por Cristo, o que é uma prisão. Não é nada para mim. Ele recebeu do meu grado, Ágabo tinha que entregar a palavra somente a Paulo, né? E Ágabo, diferente dos profetas do Antigo Testamento, e aqui é importante também dizer para vocês que no Antigo Testamento tinham os profetas que Deus levantou para profetizarem tanto no norte quanto no sul. Esses eram profetas da nação de Israel ou de Judá. Já tenho falado em muitos vídeos que já não existem profetas como no Antigo Testamento. O próprio Jesus disse que todos profetizaram até João. O que significa que todos os profetas profetizaram até João Batista? Significa que João foi o último profeta do gênero profético do Antigo Testamento. João foi o último profeta que falou para a nação de Israel, apresentando o Messias.
Então, os profetas do Antigo Testamento diziam que a Virgem conceberia, que o Messias viria. O próprio Moisés disse que o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Isaías disse que a Virgem conceberá. Mas João apresentou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí cessou. Aí Jesus apareceu, chamou os seus apóstolos e deu dons ministeriais para a igreja. Dentro desses dons, é claro que tem o dom ministerial, o dom de profeta. São pessoas que têm, da parte de Deus, assim, mais sensibilidade para ouvir e ver fenômenos espirituais, a voz do Senhor, como eu falei aqui. Mas isso não significa que ele esteja acima das Escrituras ou que a sua palavra não deva ser julgada conforme a Escritura. Então, existem profetas locais. Esses profetas que se intitulam são o profeta maior, e já falei também, profeta maior e menor não tem a ver com dimensão, mas maior e menor é um nome que se deu, e os judeus nem chamam maiores e menores, nós cristãos, teólogos que deram o nome de profetas maiores e menores, para distinguir os livros com maior extensão em relação aos outros. O livro de 40, 50 capítulos é profeta maior. Um capítulo, 2 capítulos, profeta menor. É nesse sentido. Então, muitas são as irmãs que me enviam mensagem. O povo de Deus precisa de conhecimento. Também me enviam mensagem dizendo: pastor, a apóstola, a bispa, a pastora, ou o pastor, o apóstolo, o bispo, o cardeal, o profeta, falou para mim que esse era o ano do meu casamento, mas passou e não aconteceu. Falaram para mim que esse era o homem da minha vida, mas agora estou me divorciando. O próprio Deus que mandou casar com ele, agora é o Deus que está a mandar se divorciar. A Bíblia diz: a palavra de Deus não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Deus não é Deus de duas palavras. Ele disse: porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Deus falaria e não cumpriria. Há casos que Deus falou e não cumpriu. Quando mandou Jonas lá pregar, Jonas profetizou que Deus havia de punir, Deus perdoou o povo se arrependeu, mandou o profeta Isaías ir profetizar ao rei Ezequias que ele havia de falecer para organizar. Ele se arrependeu e Deus não clamou a Deus, dizendo: Deus, lembra-te que eu fui fiel. Deus disse: vai lá, diz que eu estou a aumentar 15 anos. Na verdade, Deus faz testes, mas Deus, quando fala, quando a palavra é um decreto, Deus não volta atrás. Mas quando é uma palavra que Deus dá não como decreto, mas como, por exemplo, qual é o melhor termo que eu devia usar, que eu devo usar? Uma proposta, mas não seria proposta, é um termo próprio que se usa, estou a esquecer agora. Quando Deus promete algo, ele diz o seguinte: se andarem assim, 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 eu farei isso. Se não andarem assim, 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 não farei isso. Tem um termo que está me passando agora da mente. Como é que se diz? Vocês estão a lembrar? Eu falei. Quando Deus diz: se andarem assim, 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 eu vos abençoarei. Se não andarem assim, assim, eu, porém, não abençoarei. Deus, ele próprio Deus, deu na sua palavra requisitos para poder avaliar uma profecia, para julgar uma profecia. Deixa eu tirar aqui meu celular para ver a Bíblia online aqui. Quem tem a sua Bíblia aí, pode abrir Deuteronômio 18. Eu vou ler do 20 ao 22. Diz o seguinte: porém, o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Todos esses profetas que estão a prometer: olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, não acontece, não são profetas de Deus. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 13, Deuteronômio, vou ler do 1 até o 3, diz o seguinte: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti
e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal profeta, o tal sinal ou prodígio, de que haver falado dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los. Bem, aqui, diferente daquela primeira que Deus disse que não se cumprir, não veio de mim. Mas há caso que pode se cumprir, até pode ser certo o que ele falou. Mas se ele te dizer, vamos após outros deuses, esse não é de Deus, porque o que é de Deus não te conduz a outros deuses. Vocês estão entendendo? Então, dizer, você em Angola, as pessoas estão com vício de ouvir profetadas, ouvir profetas. Você vai lá para ser impactado, ser afetado, ser profetizado, ser localizado. Mas você vai ver que quando você quiser ter praticamente o mesmo dom, ele vai te levar a práticas antibíblicas. Ele vai te levar à prática de oração, que não é recomendada pela Bíblia. Ele vai te recomendar a fazer rituais antibíblicos. Deus já está a dizer que esse não é profeta do Senhor. É assim que você deve julgar a profecia. Quando a profecia contradiz os princípios bíblicos, o princípio de moralidade, está a dizer que um pastor que tinha falado comigo o seguinte: o amigo dele foi ter com um desses profetas e disse que ele quer ter dom. E o profeta lhe mostrou aquele texto que diz: quem se une com o Senhor se faz um só espírito com o Senhor, e quem se une com a meretriz faz uma só carne com ela. E eles, como não fazem exegese do texto, ele disse: olha, se quem se une com o Senhor faz um só espírito com o Senhor, você precisa fazer um só espírito comigo. Para fazer um só espírito comigo é através do envolvimento sexual. Falou isso. No outro homem, o envolvimento sexual seria que é o outro homem olhar para a almofada. Entendeu? Então, esse não é profeta de Deus. E as pessoas dizem: ei, mundo profético é muito estranho. Não, isso não é profeta de Deus. Não queremos com isso dizer que Deus hoje não fala através de seus servos, profetas. Nós acreditamos, somos continuistas, acreditamos que Deus fala. A Bíblia é a fonte maior, mas Deus fala. Quando Deus fala, Deus não traz novas revelações. A profecia que a Bíblia está selada. Deus pode falar algo em relação. A minha vinda aqui no Brasil foi um ato profético. Depois de uma oração, o pastor viu, falou, profetizou. Eu estou aqui. Então, nós cremos em profecias, nós cremos que Deus fala. O erro é que atribui tudo a Deus. Eu tenho falado isso a uma irmã que ligou para mim, dizendo: você está a criticar brasileiros e tal, naquele outro vídeo. E quem é brasileiro sabe, eu sou amigo do brasileiro, de angolanos, mas sou sincero com ambos. Os brasileiros são muito de acreditar em tudo que falam que está a ver que é do Senhor. Tudo. Se aparecer alguém viralizar, falar que, olha, vai haver uma escuridão desses, compram vela, vão comprar vela. Muitos, nem todos, claro. É preciso discernimento. É preciso julgar. É preciso não crer. É preciso não duvidar de tudo, mas é preciso também não crer em tudo. Para você não duvidar de tudo, nem dar crédito em tudo, o que você tem que fazer? Discernir. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai discernir. Mais você vai ter discernimento espiritual. Nem sempre a pessoa perdão, nem sempre a pessoa que teve uma visão, um sonho, entende o sonho que tem. Irmãs e irmãos que têm tido muitos sonhos e visões da parte de Deus, nem sempre o profeta entendeu as visões e os sonhos que teve. Por isso Deus mandava o anjo explicar, dar-lhe a entender. Olha, o bode que viste é um rei que vai se levantar. Muitas águas que viste são povos. A besta que saiu do mar é um rei. Então quer dizer que é preciso que você que sonha, veja, ora a Deus para te fazer entender. Por vezes, o que você viu veio de Deus, mas você não entendeu e falou errado. Aí vão te dar de falso profeta ou falsa profetisa, mas você não é falso profeta. Você não compreendeu a visão que teve. Então, oriento sempre as pessoas a buscar a Deus. Buscar a Deus para Deus te orientar. Quando Nabucodonosor sonhou, Daniel foi orar e Deus lhe deu outro sonho, onde entendeu o sonho de Nabucodonosor. Quando o faraó sonhou, José interpretou o sonho. As vacas magras é um tempo difícil que vai haver. Então, normalmente Deus fala por enigma. Quem tem dons, dom profético, quem tem dom de ver, ouvir, sonhar, quem sonha muito, tem sonhos normais, mas quem sonha muito, há quem Deus fala muito com ele em sonho, mostra. Então, é importante saber que muitas vezes os sonhos são enigmáticos. Deus mostra uma figura que tem um significado. Então, é bom você orar a Deus. Dizer: não, vamos ler livro de numerologia, de simbologia. Não. Ora a Deus, busca orientação, vai com a Bíblia e Deus vai te explicar. Deus pode dar um outro sonho a entender o primeiro sonho. Os sonhos podem ser consecutivos e você vai compreender. Então, é nesse sentido que
nós devemos julgar as profecias. Agora vou ler os vossos comentários, para não ficar aqui a falar e vocês estão a comentar e eu ficar sem ler vossos comentários. Vamos lá. Mas comentário muito extenso, vai ocupar todo o ecrã aqui e não vou conseguir ler. Aí, o pastor Maia escreveu: mal profecia, a palavra de Deus. O Mariano, os crentes bereanos examinavam a dissertação do grande apóstolo Paulo e outros crentes querem dar crédito a todo espírito. É verdade. Sem sequer examinar a escritura para ver se procedem ou não de Deus. Boa, isso mesmo. Paulo fazia uma exposição das escrituras do Antigo Testamento para tudo mostrar pelas palavras proféticas que há nele somente Cristo Jesus. Mas hoje os pregadores do Evangelho não conseguem achar a Cristo Jesus nas escrituras, porque interpretam a seu belo prazer pela ganância. Exatamente, estás a falar bem, e eu escrevi isso. Eu escrevi isso no meu livro. Deixa eu ver onde está meu livro aqui. Quanto que eu coloquei no livro? Está aqui. Jesus, o grande professor de teologia, Sihanouk Monteiro. 2017 que eu escrevi esse livro, 18, 19, 20, 22, 23, 6 anos atrás, eu já falava isso para vocês, já falava isso. Que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Então é preciso ver Cristo nas Escrituras. Então, eu já havia escrito isso há cerca de 6 anos atrás. Bom, vamos lá ver vossos comentários. Vocês partilharam? Partilhem. Pastor, quando alguém ora e de repente há uma manifestação em que a voz do pai ou da mãe fala nele, o que significa? Você vai falar demônio? Normalmente, a voz ou identifica como nome. Explica bem. Normalmente, para quem trabalha com libertação, sabe que muitas das vezes o demônio a manifestar não diz o nome do próprio demônio, não se identifica como demônio, mas identifica a pessoa que está a fazer mal naquela vítima. Se é um trabalho de bruxaria, por exemplo, e você estiver a orar e a pessoa manifestar, aí a pessoa vai manifestar: mas eu não vou fazer isso, ele vai fazer, quem é você? Eu sou a mãe dele, eu sou o pai dele, eu sou o tio dele. Normalmente a identificação daquele que está a fazer a obra da bruxaria, o que enviou o demônio. E há casos mesmo de projeção astral em que o indivíduo entra no outro. Aí você não perguntava como é que o indivíduo entra no outro. Vai ter uma matéria onde só vou falar sobre isso. Então é preciso ter muito cuidado quando... E também existe uma coisa, algo também que é importante eu falar para vocês. O que é importante eu falar para vocês? Já aconteceu comigo. Você vê como o irmão está a passar uma necessidade qualquer, você quer, sente da parte de Deus, falar uma palavra de consolo para ele. Não adianta você dizer assim diz o Senhor. Diz: olha, eu sinto em te dizer isso. Eu quero ministrar uma palavra de bênção para você. Fala isso. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para a tua vida, que as coisas vão, segundo a vontade de Deus, as portas vão se abrir. Isso é um ato de prudência. Muitas vezes você tem desejo de falar palavras proféticas, mas Deus não está te mandando falar. E você vai dizer que diz o Senhor, enquanto o Senhor não disse, você vai passar por falso profeta. Diz que eu estou a falar da parte, não da parte de Deus, mas eu estou a falar aquilo que eu desejo de Deus para você. Aí você vai ser prudente. Se acontecer, amém. Se não acontecer, foi um desejo de Deus que você ministrou para aquela pessoa. Foi um desejo que você sentiu da parte de Deus. Pode falar que eu sinto da parte de Deus ministrar para você uma palavra. Mas não diz: olha, tua vez aquilo. És ministério profético até para casar.
As mulheres dão marido, dão mulher e tudo é o profeta que fala. Quando o profeta manda divorciar, divorciam. Na verdade é uma espécie de controle mental, controle da mente que essas pessoas passam. Eu já vou ficar por aqui, já falei muito. Provavelmente amanhã volte com outro assunto, desde que vocês tenham inscrito. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência e nós estamos juntos.